Essa divisão entre reinos dos seres vivos faz parte de um sistema de classificação que foi proposto em 1969 pelo biólogo e botânico norte-americano Robert Whittaker. O sistema é dividido a partir das características fisiológicas dos seres. Mas por que é tão importante que haja uma classificação dos seres vivos? Existem milhões de espécies dos seres vivos no mundo todo. Digamos que uma universidade esteja fazendo um estudo de apenas uma dessas espécies. Você há de concordar comigo que já ter as características principais dessa espécie em um sistema ajuda muito nessa pesquisa que for feita. Além disso, se houver algum ser vivo dando problema para a sociedade, por exemplo, o Aedes aegypti, fica mais fácil tentar consertar esse problema se já tiver listado as características que identificam esse ser. Então agora, o grupo representado por Andy Takano, Clérison Monteiro e Leonardo Pereira irão citar algumas características desses 5 reinos: animal, vegetal, fungos, protistas e monera. Os representantes do reino animal têm as seguintes características: são multicelulares, ou seja, são formados por várias células, são heterotróficos, ou seja, não possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, 95% são invertebrados e os outros 5% são vertebrados e possuem a capacidade de locomoção. Os exemplos dos seres desse reino vão desde o ser humano até as esponjas do mar. Reino vegetal, Plantae. São compostos por plantas, são organismos eucariotos, produzem o próprio alimento através da fotossíntese. A maioria das espécies é multicelular. Com relação às flores e sementes, algumas espécies produzem, outras não. Exemplos de representantes deste reino: árvores, arbustos, gramíneas, musgos, orquídeas, lírios, palmeiras e samambaias. O reino fungi é composto por seres uni- ou pluricelulares heterótrofos. Junto com as bactérias, são os principais decompositores do planeta Terra. Sua importância ecológica é tão grande quanto a dos seres vivos produtores, e sem eles toda a vida em nosso planeta estaria comprometida. Os fungos podem ser encontrados em todos os cantos da crosta terrestre. Podemos encontrar os fungos em ambientes terrestres úmidos, sombreados e também em ambientes aquáticos. Sua reprodução pode ser sexuada ou assexuada. A maioria dos seres do reino fungi é saprófita, ou seja, se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Alguns podem ser parasitas, como é o caso da micose. Sua digestão é extracorpórea. Os fungos pluricelulares são formados por células alongadas constituindo estruturas filamentosas que recebem o nome de hifas. Conjuntos de hifas entrelaçam-se e acabam formando o corpo do fungo. Esse conjunto de hifas forma uma estrutura chamada de micélio. Os fungos unicelulares não formam nem hifas nem micélios e geralmente possuem forma ovalada ou esférica. Recebem o nome genérico de leveduras e obtêm energia através da fermentação quando não há oxigênio presente. No reino fungi, encontramos 4 filos distintos, sendo eles zigomicetos, ascomicetos, basodimicetos e deuteromicetos. Os zigomicetos são seres do reino fungi que não formam corpo de frutificação, são pluricelulares e seu ambiente é terrestre. Os ascomicetos podem ser uni- ou pluricelulares. Alguns são comestíveis como as trufas. São amplamente utilizados na indústria de fermentação alcoólica. Basodimiceto forma um corpo de frutificação chamado basidiocorpos, mais conhecido como cogumelos. Alguns desses cogumelos podem conter substâncias alucinógenas. Os deuteromicetos causam controvérsia na classificação, pois todos aqueles que não são classificados em um dos 3 outros filos são classificados como deuteromicetos. Podem ser uni- ou pluricelulares e também podem ser encontrados em vários tipos de ambientes. O reino protista é um reino bastante amplo, tanto que gera muitas controvérsias. Os seres protistas englobam tanto seres unicelulares quanto pluricelulares. Todo ser vivo do reino protista é um cariônide, ou seja, o seu código genético está guardado por uma membrana chamada carioteca, formando assim um núcleo bem definido.
Os protistas possuem parede celular. Seu habitat então é aquático e pode ser tanto de ambiente marinho quanto de água doce. No reino protista pode ser encontrado tanto seres heterótrofos quanto seres autótrofos. O fato dos protistas serem tão diversos é o que causa controvérsias em sua classificação. Por motivos didáticos, será considerado como protista tanto seres autótrofos e heterótrofos. Os protistas podem ser classificados em 3 grupos principais. São os protozoários, as algas unicelulares e as algas pluricelulares. Os protozoários são representantes heterótrofos do reino protista, ou seja, necessitam de matéria orgânica para se alimentarem. As algas unicelulares caracterizam-se por serem autótrofos, ou seja, são capazes de produzir seu próprio alimento utilizando sua fotossíntese. Possuem cloroplasto, organela que contém um pigmento chamado clorofilo, a qual pode retirar a energia da luz. As pluricelulares, assim como as algas unicelulares, também são autótrofos. Podem ser encontradas tanto em ambientes marinhos quanto em ambientes de água doce. Em alguns casos fazem simbiose com os fungos, formando os líquens. Os representantes do reino Monera, que são as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias, têm as seguintes características. Eles são unicelulares procariontes, que quer dizer que apresentam somente uma célula, daí o termo unicelular, e não apresentam núcleo definido, daí o termo procariontes. Também são autotróficos, ou seja, produzem o próprio alimento, ou também podem existir representantes do reino Monera que são heterotróficos, que ocorre quando não fazem a fotossíntese e se alimentam de outros seres vivos.